Alguns tipos de doenças podem vir do maligno, as dores que nós sentimos pode ser um encosto, mas também alguns animais, eles são possuídos. De que maneira a gente pode viver em relação a saber que nós estamos sendo influenciados por coisas negativas? A partir de agora, em nosso programa, esse assunto requer atenção. Será que vale a pena ouvir e dar atenção a tudo isso? Vamos lá. Esse é o nosso quadro, O que você quer saber na DATV, a partir de agora. Amados irmãos e irmãs, meus queridos paroquianos virtuais, a partir de agora, nosso quadro, o que você quer saber na DATV? Exatamente! Você não se inscreveu ainda? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e vamos evangelizando em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer momento, através desse meio de comunicação. E abaixo aqui dos vídeos temos as descrições, em que você pode conversar diretamente comigo, enviando a sua pergunta, tirando as suas dúvidas e vamos lá com coragem e força, respondendo todas as perguntas com a ótica católica, é claro, com a visão da nossa Igreja Católica, através do magistério da Igreja, através da Sagrada Escritura e através do Catecismo da Igreja Católica e da tradição. Hoje eu vou responder algumas perguntas, mesmo que seja aleatória, ainda naquela área do exorcismo, mas é importante nós entendermos algumas coisas. Será que eu acredito ou não, de fato? Será que eu devo dar atenção a tudo isso? Como essa pergunta que foi enviada. Alguns tipos de doença, dores, pode ser alguma ação diabólica que influencia em tudo isso? Olha, eu digo a você, alguns sintomas mais típicos da ação diabólica, por exemplo, estava pesquisando até algo sobre exorcismo, o padre Lara de Portugal, ele fala muito sobre essa questão de influências ocultas que podem nos atrapalhar, porque às vezes nós só pensamos na pessoa que é possuída, que ali começa a falar línguas estranhas ou diferente, mas nós possamos ter a opressão, não é a possessão, opressão da qual alguém está ali nos influenciando. Agora, para nós sabermos se há algum tipo de ação diabólica que pode influenciar em doenças ou dores, primeira coisa, dores de cabeça. Às vezes você está com dor na coluna ou nas costas. Às vezes você tem um inchaço na barriga, dores no estômago, vômitos de coisas estranhas. Eu não sei, isso pode acontecer, que são apenas alguns indícios, pode, não que deve, de sintomas mais certos com aversão às coisas sagradas. Por exemplo, olha que interessante, pessoas que não pisam o pé na igreja, não colocam. E quando colocam o pé na igreja, começa a se sentir mal, dor no estômago, começa a vomitar. Exatamente, porque às vezes quando nós mais afastamos de Deus, o inimigo está ali. Às vezes nossa casa, por exemplo, também de fato, alguém que vive no ser igreja, que reza o rosário, que se entrega, mas um membro da família não, pode ter ali alguma influência de fato. Você pode sentir aquela pessoa se sentir mal, por quê? Você está buscando a Deus, você está tentando combater aquela situação. Exatamente, eu já vi pessoas que entraram na igreja há muito tempo sem ir na igreja e vomitou ali. E algumas pessoas dizem, mas quando eu vou na igreja eu me sinto mal, estou me sentindo mal, eu não aguento. Pode ter alguma influência sim, ali de fato. Mas pessoas que entram na igreja sentem dor de cabeça, alguns desmaiam. Então, pode ter uma ação diabólica, não que deve ser. Porque de fato, o que você tem que fazer quando você se sente mal, quando você tem algumas dores? É procurar o médico, é saber o que realmente está acontecendo de fato. E às vezes você sente tantas dores, tantas questões, nem o médico tem uma resposta para isso, aí você pode ver que pode ser também espiritual. Que você pode ser espiritual, psíquico ou espiritual.
aí você tem que procurar uma outra ação, uma direção espiritual, um aconselhamento que pode te ajudar também a entender alguns fatos sobre isso. Não digo que é influência diabólica, mas também pode ser sintomas de doenças diabólicas, porque talvez você que está em casa, tem algum sacerdote também pode estar ouvindo aí e começa a interpretar mal, né? Até o padre lá está falando coisas sem sentido. Pode ser, talvez, não sei. Por isso que nós devemos entender de fato que tipo de doença nós temos, o que a medicina nos fala também em relação a isso, para depois chegar na questão espiritual. Uma outra coisa importante, bem interessante aqui, os demônios falam apenas em língua estrangeira? Às vezes a pessoa quer saber. Olha, ao pesquisar um pouquinho sobre essa questão de exorcismo, eu digo de fato que isso é mito, porque em caso de possessão eles procuram utilizar língua diferente para dificultar a ação do exorcismo. Isso porque eles, ao ser obrigados, revelam seus nomes. Tem o seu nome, pode ser enfraquecido e facilita naquele momento o processo do exorcismo, porque até de fato, quando o padre exorcista ele começa a conversar de maneira em que aquela pessoa, aquele que está possesso, de fato, começa a dizer aquilo que o exorcista está pedindo para falar. Então o demônio pode fazer uso da mesma linguagem que realiza um ato de impulsão, mas ser ou não ser, mas de fato não é que fala línguas estrangeiras, mas ao mesmo tempo há uma mudança daquela pessoa que está possessa. Amados irmãos e irmãs, você compreende aquilo que eu estou dizendo hoje, o nosso programa, o que você quer saber? Acredito ter respondido a sua pergunta, principalmente essa da questão de doença e de dores. Mas de fato, como que está indo o seu caminhar com Deus, a sua vida de oração, como que você está vivenciando os sacramentos, tudo isso nos ajuda muito a ter uma paz interior, a ter uma vivência com o Senhor mais forte, mas de fato nós precisamos estar bem, nós precisamos buscar a ter uma sintonia de verdade com o Senhor em nossa vida. Mas não fique colocando e pondo coisas na cabeça, olha, então isso estou demoniado, isso é um processo de demônio. Não coloque, não se detenha a isso, como dizia Dom Bosco, não detenha a esses fatos de pensamentos, de sonhos ou alguma situação, não detenha. Se for de Deus, profundamente reze. Se não for, reze pedindo a libertação de tudo isso, mas procure sempre ter uma convicção daquilo que você acha, daquilo que você vive, para estar bem diante de Deus e do próximo. Até o próximo programa, envie sua pergunta, seu questionamento. Estamos aí para tirar todas as suas dúvidas.